Olá! Neste vídeo eu vou retomar o estudo de Romanos, porque nós temos alguns capítulos de Romanos estudados em vídeos aqui do canal, mas não todos. Então agora, eu até prometi isso no último vídeo, no vídeo a respeito do Salmo 10, eu vou retomar aqui o estudo, começando com Romanos capítulo 1, depois vamos até o capítulo 6, e para encerrar o estudo desse livro, ou melhor, dessa carta, os capítulos 15 e 16. Os outros vídeos a respeito de Romanos, a respeito dos demais capítulos de Romanos aqui no canal, eles estão no formato de um PowerPoint. Tem o PowerPoint com o texto, um breve estudo e eu vou fazendo os comentários. Eu gravei a tela, na verdade, né, do PowerPoint. Aqui eu vou fazer um vídeo, né, um vídeo normal. Vou fazer a leitura, vou fazer os meus comentários. Eu espero que você goste do modelo. De qualquer forma, deixa aí o seu comentário sobre esse formato, se você gostar do vídeo, né? Não se esqueça também de deixar o seu like aqui no vídeo, de compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus irmãos em Cristo, de se inscrever no canal para acompanhar essa série aí, o restante do estudo de Romanos, a série sobre os Salmos, os outros assuntos que são tratados aqui no Teodidatas. E também, em especial, peço para que você se inscreva e compartilhe esse vídeo e o canal com seus amigos, porque eu estou com um objetivo aqui de chegar até o final do ano a 4.000 inscritos aqui no Teodidatas. Se seguir a curva normal de inscrição, eu não chego, tá? Mas eu estou apostando um pouquinho aqui no canal nesse sentido. Nós já estamos com mais de 3.500, quase 3.600 inscritos. Eu vou fazer em dezembro um webinário sobre soteriologia, investindo também em público. Quer dizer, se eu alcançar mais ou menos a quantidade de inscritos no mês que eu fiz um outro webinário, que foram mais de 400 inscritos, em dezembro, aí a gente consegue chegar a 4.000 inscritos esse ano ainda de 2019, tá? Claro que eu estou falando isso quando eu estou gravando o vídeo, postando o vídeo. Você pode assistir o vídeo em algum outro momento, pode ser até que o webinário sobre soteriologia já esteja no ar, pode ser que eu já tenha completado o estudo de Romanos aqui no canal. Dê uma navegada se você está chegando pela primeira vez aqui até o Teodidatas e não se esqueça de se inscrever no canal, por favor. Bom, já gastei muito tempo na introdução, vamos para a leitura do texto. Eu vou ler aqui a Almeida Corrigida Fiel. Tem uma questão de crítica textual, do porquê eu estar lendo Almeida Corrigida e Fiel. Se você quiser entender um pouquinho melhor, eu recomendo a playlist de crítica textual aqui do canal. Não vou falar sobre isso. Eu, particularmente, até tenho uma tradução própria de Romanos, mas eu precisaria revisar essa tradução. Eu vou fazer algum ajuste aqui durante a leitura e o que for importante mesmo a respeito do texto grego eu vou mencionar durante a tradução e depois, ao final, claro, vou ajustar na tradução e vou mencionar no nosso estudo, nos pontos que eu separei para nós estudarmos. Agora é o momento de você pausar o vídeo, pegar a sua Bíblia ou abrir o box de descrição aqui, porque o texto de Romanos capítulo 1 vai estar no box de descrição aqui desse vídeo, tá bom? Vamos para a leitura do texto então. Paulo, escravo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado, para a obediência da fé entre todos os gentios, pelo seu nome. Entre os quais, os gentios, sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de todos vós, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco, porque desejo ver-vos,
para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé para fé, como está escrito, mas o justo viverá a partir da fé. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Aqui nós temos um capítulo introdutório no qual há tanta riqueza. Só para não perder muito tempo aqui falando de aspectos gerais relativos à carta aos Romanos, eu vou lembrar que tem um vídeo específico tratando de uma visão panorâmica de Romanos, que originalmente é da série de Introdução ao Novo Testamento. Eu tenho uma série específica aqui sobre Romanos, que é essa. Eu vou deixar esse vídeo e todos os demais também que eu mencionar aqui na descrição, para você complementar o estudo, caso você tenha interesse. Mas então nós temos aqui nesse capítulo, tanto conteúdo, tanta riqueza apenas num capítulo introdutório, né? Ao mesmo tempo em que Paulo está preparando o caminho para a sua ida a Roma, ida que ainda não tinha sido possibilitada, na verdade não era chegado o seu tempo, né? Ele tinha um desejo muito grande de ir a Roma, e a partir de Roma ir até a Espanha, que naquele tempo era os confins da Terra, né? O fim da Europa ali na perspectiva do Ocidente, né, para o Oeste. Então ele tinha esse desejo, mas até então tinha sido impedido. O Espírito Santo havia levado Paulo a outras localidades para pregar o Evangelho. E ele então anuncia aos romanos do seu desejo. Ele escreveu a carta aos Romanos provavelmente no ano 57, entre o ano 57 e 58 depois de Cristo. Ele vai chegar a Roma efetivamente no ano 60.
Talvez eu esteja fazendo uma certa confusão de data, fui puxar pela memória aqui. Mas é mais ou menos isso. Ele vai chegar a Roma ali anos 60, acho que ele talvez escreva Romanos um pouquinho antes. 57. Deixa eu pensar. Não, é isso aí. Ele vai chegar. As datas são mais ou menos essas. Mas, para todos os efeitos, tem um vídeo sobre a cronologia da vida de Paulo também aqui no canal. Fui puxar pela memória, talvez tenha feito alguma confusão. Mas em breve, logo ele chegou em Roma. E um aspecto importante também da carta aos Romanos é que ela, de certa forma, antevê a perseguição que iria iniciar no ano 64 depois de Cristo. Sobre isso, eu recomendo o vídeo sobre 1 Pedro, capítulo 4, versos 12 a 19 em especial. Como eu falei, eu vou deixar tudo aqui na descrição. Mas é uma carta, é um capítulo, desculpa, introdutório, no qual Paulo está preparando o seu caminho, a sua ida até Roma, e no qual ele acrescenta tanta riqueza. Nós temos, por exemplo, o contraste entre a ideia da revelação geral de Deus, que nós vamos ver, especialmente ali no verso 20, né, os atributos de Deus, as coisas invisíveis de Deus, são verificados a partir da natureza, e a revelação especial de Deus, que é a revelação de Deus em Cristo. Pressupõe, claro, o chamado, a escolha do povo de Israel, desde Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas, o povo de Israel, mas especialmente, né, Cristo. Isso tem a ver também com a entrega das Escrituras, primeiro do Antigo, depois do Novo Testamento. Então, nós temos aí Cristo. Claro que, se a gente for parar para pensar, topograficamente aqui, né, na organização do capítulo, a revelação geral é mencionada depois. Paulo não está, estritamente falando, fazendo teologia. Agora que eu estou organizando as ideias a partir do que está escrito aí, estou mostrando para você. Revelação geral, no verso 20. Revelação especial, no verso 3. Acerca de seu filho, o evangelho que diz respeito a Jesus, descendente de Davi segundo a carne, tornado filho de Deus pelo Espírito da santificação, pela sua ressurreição dentre os mortos. Então, ou estabelecido, né? Tornado ficou ruim a tradução que eu mesmo fiz. Estabelecido filho de Deus em poder. Então, reconhecido, colocado como filho de Deus, né? Então nós temos essa riqueza teológica muito grande a partir dessas duas ideias, desse contraponto entre revelação geral, no final do capítulo, especialmente no verso 20, e revelação especial de Deus em Cristo Jesus. Cristo como o ponto culminante do processo de autorrevelação de Deus na história. Eu vou retomar um pouquinho, especialmente esse aspecto, os dois aspectos, na verdade, porque eu vou falar da justiça de Deus e vou falar dessa questão da revelação, a justiça de Deus revelada em Cristo, ou seja, a revelação especial, e vou falar também da desobediência dos gentios, o que está ligado na narrativa de Paulo aqui, na construção que Paulo faz, a essa questão da revelação geral de Deus. Mas olha só, antes de fazer isso, já vou chegar nesse ponto, então, olha que interessante o que Paulo diz no verso 15. Ele diz que ele está ansioso por chegar a Roma para evangelizar os romanos. Mas não é para não crentes que ele está escrevendo. Ele está escrevendo para crentes. Ele tem o desejo de evangelizar aqueles cristãos que vivem em Roma. Isso significa que eles não eram convertidos? Não. Isso significa que, na verdade, comunicar a palavra é evangelizar. Isso significa, na verdade, que nós deveríamos nos concentrar muito mais nos fundamentos da fé do que propriamente em entendimentos e construções mirabolantes que nós podemos multiplicar por aí. Aliás, em Roma já estava havendo uma divisão. Eu trato disso no vídeo introdutório ou no vídeo sobre os aspectos gerais. Estava havendo uma divisão entre judeus e gentios dentro da igreja. Os gentios menosprezando os judeus, que naquele momento provavelmente eram em menor qualidade, em menor quantidade dentro da igreja. Qual é a solução que Paulo tem para isso? Já antecipa. Não fica claro que Paulo está escrevendo a carta por conta dessa divisão e, de fato, não foi nem esse o motivo que o levou a escrever a carta. Mas, para tratar com esse problema da divisão entre os irmãos, e isso vai ser muito percebido no capítulo 14, e já existe um vídeo sobre o capítulo 14 aqui no canal, Paulo, o objetivo dele é apresentar o Evangelho, evangelizar, apresentar a Cristo. E, de fato, é isso que ele faz em toda essa carta. Não por acaso, a carta aos Romanos é chamada por muitos de o Evangelho de Paulo. Num sentido mais estrito,
o evangelho de Paulo é o evangelho de Lucas. Lucas retira a sua autoridade apostólica de Paulo, mas no sentido de que a apresentação do evangelho da justiça de Deus feita por Paulo está aqui em Romanos, é que se chama ou se afirma que Romanos seria então o evangelho de Paulo. Mas isso não tem nada a ver com o fato de Paulo empregar aqui uma expressão, o meu evangelho, e alguns tiram conclusões dispensacionalistas ou escatológicas a partir daí. Eu não acredito nisso, tá? Não concordo com isso. Falei já sobre isso na minha live sobre escatologia. Bom, agora, o tema central dessa carta é que a justiça de Deus se revela no Evangelho. E por isso é que podemos dizer que o Evangelho o que Romanos, desculpa, é o Evangelho de Paulo. Esse é o tema central da carta. E é isso que nós temos nos versos 16 e 17. Ele começa dizendo que não se envergonha do Evangelho, porque nele se revela a justiça de Deus para todo aquele que crê, para o judeu primeiro, depois para o grego. Ou melhor, porque ele é o poder de Deus para tudo. Desculpa, vou frasear de novo. Citei aqui de cabeça e me atrapalhei. Paulo não se envergonha do evangelho porque ele é o poder de Deus para todo aquele que crê. Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, porque nele, no evangelho, se revela, se descobre, se manifesta a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Paulo cita Abacuque 2,4 no final do verso 17. E essa citação de Abacuque 2,4 é muito significativa. Ela ocorre mais duas vezes no Novo Testamento. Ela ocorre em Gálatas 3,11 e ela ocorre também em Hebreus 10,38. Olha que interessante. Em Gálatas, na carta na qual Paulo lida com o problema da lei, e em Hebreus também, carta na qual Paulo lida, se foi Paulo que escreveu, com o problema da lei. É interessante porque em Gálatas o problema são os aspectos cerimoniais da lei, especialmente a circuncisão e outros aspectos de observâncias e práticas. E Gálatas é uma carta escrita a gentios que assimilaram a doutrina dos judaizantes. E Hebreus, por sua vez, é uma carta escrita para crentes judeus que estavam retornando ao sistema de sacrifícios do templo. Veja que interessante. Então, em Gálatas e em Hebreus, nós temos a mesma citação de Abacuque 2,4. Agora, aqui em Romanos, Paulo não está estritamente preocupado com o problema da lei. Em Gálatas e em Hebreus ele está. Aqui em Romanos não, ele está escrevendo para crentes romanos que são, na sua maioria, gentios. Não deixam de conhecer a lei, ele vai falar isso lá na frente, mas ele faz essa citação de Abacuque 2,4 não porque ele queira necessariamente lidar com o problema da lei. Ele faz isso para fazer essa contraposição, ou melhor, para tentar acomodar esse problema dessas diferenças entre judeus e gentios que havia lá em Roma. Mas ele faz isso especialmente para apresentar o evangelho que se revela, o evangelho no qual é revelada a justiça de Deus. E aqui é muito interessante o uso que Paulo faz. Primeiro, aqui a gente tem que ir para o grego e entender as preposições que nós temos aqui. Especialmente na citação de Abacuque 2,4, é a preposição ek ou ex. Então é assim, o justo viverá de dentro para fora da fé. É como se o justo retirasse a sua vida da fé. Esse é um verso-chave, inclusive, para a Reforma Protestante, que recentemente comemorou 502 anos. Foi lendo Romanos 1,17 que Lutero, segundo dizem, compreendeu o que era a justiça de Deus. Mas, quando ele diz assim, que a justiça de Deus, quando Paulo escreve que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé para fé, eu traduzi, nós temos duas preposições gregas. Primeiro, ek ou ex, e depois eis. Então, literalmente é assim, a justiça de Deus se revela no Evangelho de dentro para fora da fé, para fora, de novo. A justiça de Deus se revela no Evangelho de dentro para fora da fé, de fora para dentro da fé. É um movimento assim. Porque a vida é de dentro para fora da fé. A ideia é a seguinte: a justiça de Deus é retirada da fé e ela introduz você à fé. Karl Barth, no seu comentário a Romanos,
né? Karl Barth traduz da seguinte maneira, e essa é uma tradução um tanto polêmica, mas é uma tradução que ela tem a ver com a neo-ortodoxia de Barth e o papel central que a revelação tem na sua teologia. Karl Barth traduz assim: a justiça de Deus se revela no Evangelho, da fidelidade de Deus para a fé do homem. Então o que Barth fez? Ele trabalhou com a ideia de movimento das preposições gregas, que eu já mencionei, mas ele trabalhou também com a circunstância de que fé e fidelidade no grego são a mesma palavra, não existe essa diferença que existe no português. Então Barth traduziu, claro, e o de Deus e do homem ele acrescentou, mas ele entendeu que seria assim: da fidelidade para a fé. Então, mais ou menos assim, a justiça de Deus, revelada no Evangelho, ela vem da fidelidade de Deus que cumpriu a sua palavra, de Deus que não pode mudar, de Deus que deu o seu Filho para morrer por nós, e a partir da fidelidade de Deus, então, é que é introduzida a fé do homem, da fidelidade de Deus para a fé do homem. É uma tradução muito interessante, que está dentro do campo semântico das palavras usadas, né? E que, então, o que Barth fez foi presumir que tem um de Deus e do homem implícitos ali, e isso está de acordo, né, com a sua visão, com a chamada neo-ortodoxia, que coloca a revelação de Deus como tendo um papel central, mas não apenas isso. A necessidade de que o homem se aproprie dessa revelação por meio de um agir do Espírito Santo, e aí por isso, então, da fidelidade de Deus para a fé do homem. Eu concordo com essa visão em linhas gerais, tá? Eu penso que é realmente assim. Da fé para dentro da fé. Quer dizer, é uma vida que é gerada pela fé, que é um dom do Espírito, e essa vida, então, ao mesmo tempo que ela brota da fé, ela introduz fé no homem e o homem vai viver para dentro da fé. O homem retira a sua vida da fé, como diz a citação de Abacuque 2,4, para que ele viva para dentro da fé. E viver para dentro da fé é crer para dentro de Cristo também, algo que ocorre muito no original. Agora, o que nós temos aqui? Na parte final, já a partir do verso 18, é uma descrição da impiedade dos gentios. E olha que interessante, a partir daquela ideia de revelação geral de Deus, que é possível, contemplando a natureza, entender que há um Criador por detrás dessa natureza, Paulo afirma que todos os gentios, né, todos aqueles que não participaram da revelação especial de Deus, primeiro por meio dos judeus, dos israelitas, dos judeus, e culminando essa revelação em Cristo, Paulo afirma que todos os homens que, ao contemplarem a natureza e se rebelarem contra Deus, ele afirma que todos esses homens são indesculpáveis. Ou melhor, ele diz que todos os homens têm condição de, ao contemplarem a natureza, considerarem, entenderem que há um Criador por detrás dessa natureza. Isso, por exemplo, em criacionismo científico é chamado de teoria do design inteligente, né? Mas contemplando que há um Criador por trás dessa natureza, agir de acordo. Eu tenho um vídeo em que eu trato especificamente sobre isso. Ele chama Revelação Geral, Epistemologia e Ética, alguma coisa assim. Mas Paulo está mostrando, eu vou deixar aqui na descrição de qualquer maneira. Paulo está mostrando como essa contemplação de Deus, ou melhor, essa contemplação da natureza que nos leva a Deus, essa contemplação de Deus por meio da natureza, deve produzir algo no ser humano. Especificamente o que é esse algo, ele também trata aqui. Não deram glória a Deus. Como assim? Essa é uma situação com a qual Karl Barth trabalha bastante também. Ele diz que, diante dessa revelação tão grande de Deus na natureza, o que cabe ao homem é um espanto. E esse espanto deve gerar reverência. Obviamente que o homem irá entender que ele não tem condições de em si mesmo, de atender a esse padrão de santidade, de vida moral, que é estabelecido a partir desse espanto, a partir dessa reverência que decorre desse espanto. E a única resposta possível para isso é Cristo.
Isso está ligado ao que eu chamo de religião natural. Mas isso que eu chamo de religião natural é bem diferente do que o que os iluministas chamaram de religião natural, tá? Preciso fazer essa ressalva. Mas sobre esse assunto da epistemologia, da ética, da religião natural em Romanos 1, por exemplo, eu vou tratar no webinário sobre soteriologia lá em dezembro. Bom, o que acontece é que aqui, nessa parte final do capítulo 1 de Romanos, Paulo está descrevendo a impiedade dos gentios, por conta dessa situação que eu já mencionei. Têm condições de acessar a ideia de Deus, e até mesmo a pessoa de Deus, porque o Espírito Santo pode agir neles, mesmo sem o conhecimento de Cristo. Tá? Essa é a ideia do Logos Espermáticos de Justino Mártir, mas eu não vou aprofundar isso aqui. Eu falei sobre isso, por exemplo, no vídeo sobre a patrística que eu postei recentemente. Os gentios podem, de alguma forma, de alguma maneira, acessar a Deus, não acessam, se revoltam contra ele e não o dão glória, e pelo contrário, pervertem a natureza, pervertem a sua própria natureza. Paulo fala aqui de aspectos sexuais, inclusive, ele trata de homossexualismo, ele trata de sexo anal. Aqui, se você prestar atenção aí, você vai ver isso aí, tá? Paulo não só faz isso, mas ele também afirma que os homens, por se voltarem contra Deus, por rejeitarem a Deus, o próprio Deus os entrega a um estado de mente, a um estado mental, a uma condição mental reprovável. Paulo escreveu isso no século I. Essa é uma descrição muito clara do estado de coisas no qual a humanidade em geral, a filosofia ocidental em geral, se colocou, especialmente após o Iluminismo. Esse é um caminho que começa lá, nos séculos XVI, XVII, que se consolida de forma muito forte com a Revolução Francesa e no qual, em linhas gerais, o pensamento acadêmico hoje no Ocidente está mergulhado. Tá? Ainda bem que nós temos aí uma resposta conservadora muito forte surgindo, pensadores, homens que fazem um trabalho apologético muito credenciado. Então eu posso mencionar alguns aqui, ó. J.P. Moreland, Racionalidade da Fé Cristã, Alvin Plantinga, Crença Cristã Avalizada, Alistair McGrath, Apologética Pura e Simples, William Lane Craig, Apologética Contemporânea. Se você quiser responder e lidar com essa impiedade que predomina no pensamento acadêmico, no pensamento científico hoje, que é uma decorrência dessa revolta contra Deus, você precisa trabalhar, lidar com esses autores, compreender esses autores e entender como argumentar. Você vai converter ateus, agnósticos, opositores a Deus com isso? Não. Porque quem converte é o Espírito Santo. Mas você vai, ao menos, remover obstáculos à fé, ou possibilitar que obstáculos à fé sejam removidos. E como cristãos, nós temos diversos campos de batalha, e esse é um deles. Por isso que a apologética é algo tão importante, tão relevante. Só um detalhezinho aqui, uma vez que, como você sabe, eu sou cristão e sou libertário. Tem algo importante para a gente entender a carta aos Romanos como um todo. E para a gente também, para que isso possa nos ajudar a interpretar Romanos 13, que é um capítulo no qual Paulo trata da sujeição à autoridade terrena. E eu tenho vários vídeos aqui sobre libertarianismo em Romanos 13, e tem um vídeo sobre Romanos 13 nessa playlist aqui da carta aos Romanos. Paulo fala de submeter-se à autoridade porque ele estabelece um padrão objetivo para a autoridade lá em Romanos 13, que é punir malfeitores e louvar benfeitores, que é praticar o bem. Né? E é muito interessante aqui, um aspecto libertário que eu não posso deixar de fora. Ele diz que esses homens que se voltam contra Deus são infiéis nos contratos. Eles não cumprem com sua palavra. Tá? E o cumprimento dos contratos é um ponto básico, fundamental em qualquer aspecto de justiça numa teoria libertária. Tá? Mas assim, o importante é nós entendermos que, se de um lado Paulo está ordenando sujeição às autoridades, ele não está necessariamente falando daquelas autoridades romanas, inclusive. Por quê? Ou melhor, colocando melhor, isso não quer dizer que Paulo está chancelando moralmente a autoridade dos romanos.
Nem está querendo dizer que Paulo está estabelecendo uma teologia necessária do Estado. Eu trato disso em outros vídeos. Por quê? Porque o que Paulo descreve aqui nos versos finais de Romanos 1 é exatamente a condição dos nobres, dos poderosos e das autoridades no Império Romano. E especialmente no momento em que ele escreve, em que o Império Romano está sendo governado por Nero, um dos mais tirânicos e mais devassos imperadores da história de Roma. Então, isso aqui é muito interessante e essa consideração desse contexto histórico é muito interessante também para nós pensarmos numa construção, numa concepção, numa compreensão do libertarianismo à luz da Bíblia. Está quente aqui hoje em Curitiba e eu estou com uma luz aqui para... Estou gravando de noite, estou suando um pouco. Vamos encerrar. Bom, retomar o principal. Nós temos apresentados aqui, em meio a tantas coisas, duas revelações, ou a ideia das duas revelações. A revelação geral de Deus pela natureza, a revelação especial de Deus por meio da escolha do povo hebreu, e essa escolha do povo hebreu culminando na vinda de Cristo. E aí, claro, a contraparte disso são o Antigo e o Novo Testamento. Mas, sobretudo, nós temos a justiça de Deus revelada no Evangelho. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que ele tenha sido tanto instrutivo quanto edificante. Se você gostou desse formato, em detrimento dos demais vídeos que tem na série sobre Romanos aqui no canal, eu vou deixar eles aqui na descrição também, por via das dúvidas. Deixe o seu comentário, não se esqueça de deixar o seu like também aqui nesse vídeo, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus irmãos em Cristo. Vamos tentar chegar aí a 4.000 inscritos até o final do ano. Me ajuda, indica para o pessoal, incentiva o pessoal a se inscrever também, tá? E conto com a sua ajuda nesse sentido. Como eu falei, eu espero que esse vídeo tenha sido tanto instrutivo quanto edificante. Na sequência eu vou postando aí os demais vídeos, os vídeos sobre os demais capítulos de Romanos, vou continuando esse estudo dos Salmos e é mais ou menos nisso que eu pretendo me concentrar até o fim desse ano de 2019 aqui no Teodidatas, além de postar esse webinário sobre soteriologia lá no mês de dezembro. Se você está vendo esse vídeo depois de novembro de 2019, talvez essas coisas todas já estejam por aqui pelo canal. Vale a pena dar uma conferida. Um forte abraço, que Deus abençoe você e até a próxima.